Essa Copa do Mundo da Rússia tá parecendo a campanha do Vasco no Brasileirão. Nem quando a gente acha que vai ter uma rodada tranquila, a gente tem. Fala, torcida brasileira, Felipe Tiru de volta na área para comentar mais uma rodada da Copa do Mundo da Rússia. Mais uma rodada aí que eu esperava que fosse ser tranquila, que fosse ter aí os favoritos ganhando com tranquilidade e que acabou se revelando mais uma rodada bem complicada. Os favoritos realmente conseguiram vencer suas partidas, mas foi, no sufoco. Eu tinha comentado no vídeo passado que eu achava que as seleções favoritas iam partir para cima das seleções mais fracas hoje porque iriam brigar pela primeira posição nos seus grupos. Mas aí o Juca do Cavaco, que é um espectador aqui antigo do nosso canal, me lembrou um detalhe importante. Ficar com a primeira vaga nesses dois grupos não chega a ser algo tão importante assim não. Porque, repara só comigo, esses dois grupos eles vão se enfrentar nas oitavas, né? Então o primeiro do grupo A vai enfrentar o segundo do grupo B e o primeiro do grupo B vai enfrentar o segundo do grupo A. E aí a primeira questão que a gente tem que se colocar é: quem você quer enfrentar desse grupo, né? Porque não é uma questão assim, vou ficar em primeiro do meu grupo porque eu quero fugir do Brasil. Vou ficar em primeiro do meu grupo porque eu quero fugir da Alemanha. Não, você está escolhendo quem que é melhor pegar na segunda fase. O Uruguai, uma equipe mais tradicional, com mais catimba, ou a Rússia, que está aí vindo atropelando todo mundo? Quem que é melhor você pegar? A Espanha, que é uma equipe mais homogênea, bons jogadores em todas as posições, ou Portugal, que tem só o melhor jogador do mundo e que está jogando aí o fino nessa competição? Não é uma escolha tão clara, né? E tem mais um segundo motivo. Vamos supor que você queira. Não, eu prefiro fugir da Espanha, eu quero pegar Portugal. E aí, você vai ficar em primeiro ou vai ficar em segundo? Porque os dois grupos estão disputados. Então você não pode afirmar com toda certeza que a Espanha vai terminar como o primeiro do grupo, que o Uruguai ou a Rússia vai terminar como o primeiro do seu grupo. Então, mesmo que você tenha um adversário que você ache que é melhor, porque seu jogo vai encaixar melhor com o jogo dele, você não tem como garantir que ficando em primeiro ou ficando em segundo, esse cruzamento vai se confirmar. Então, diante disso, realmente, o Juca aí levantou um ponto importante. Ficar em primeiro, essa briga pela primeira e segunda colocação, ela é irrelevante nesse contexto desses grupos. Então, quando o Juca me alertou para esse detalhe aí, eu percebi que as minhas apostas tinham sido um pouco exageradas, né? 5-0, 4-0, talvez tivessem sido apostas bem vitaminadas, vamos dizer assim. Mas, apesar disso, eu esperava que as seleções favoritas conseguissem impor seu jogo com facilidade. 5-0, 4-0 é um exagero, mas um 2-0 tranquilo, um gol em cada tempo. Eu achava que pelo menos isso a gente ia conseguir ver nos jogos dessa quarta-feira. E não foi nada disso que a gente viu. A gente viu um jogo bem complicado, as seleções tendo que suar, se esforçar pra caramba para conseguir a vitória, que não veio fácil não. Os adversários aí venderam bem caro a derrota, né? Principalmente Portugal e Espanha. Portugal e Espanha, que eu esperava que fossem ter jogos tranquilos, porque, repito, fizeram uma boa partida na primeira fase, enquanto Marrocos e Irã fizeram um joguinho bem difícil de assistir, né? Mas aí, cara, quando cruzou aí as equipes, tanto Marrocos quanto Irã, principalmente Marrocos, né? Fizeram boas partidas hoje e dificultaram bastante a vida dos irmãos ibéricos aí. Uruguai não, o Uruguai teve um pouco mais de facilidade, eu acho que foi mais preguiça do Uruguai mesmo. Mas vamos falar primeiro de Portugal, então. Portugal e Marrocos, o jogo de 9 horas, um jogo que começou com o Marrocos já partindo para cima de Portugal, já mostrando ali as suas credenciais, mas que, numa infelicidade da zaga marroquina ali, com 5 minutos de jogo, num escanteio, eles deixaram só o Cristiano Ronaldo, só o principal jogador de Portugal, livre na área, sozinho. Ele conseguiu cabecear sem nem pular para dentro do gol. Aí 1-0 Portugal, eu achava que a partir dali as coisas fossem se desenrolar com mais facilidade para Portugal, eles fossem chegar com naturalidade ao segundo gol, mas não foi nada disso que a gente viu. A gente viu o Marrocos cada vez mais intenso no ataque, cada vez criando mais oportunidades, né? O primeiro tempo ainda foi mais ou menos equilibrado, mas no segundo tempo foi um verdadeiro
massacre marroquino. Os caras amassaram Portugal na defesa, Portugal não conseguia sair, mal conseguia criar chances de ampliar o placar. E realmente chegou um momento ali que eu falei, é questão de tempo para Marrocos empatar esse jogo, não vai ter como Portugal segurar os 90 minutos. Felizmente para Portugal, infelizmente para o Marrocos, esse time do Marrocos, ele peca só num detalhe, né? Só num detalhe para citar aqui o Parreira, que não consegue fazer gol. Não consegue fazer gol. Eu, se fosse um torcedor de Marrocos, estaria muito enfesado nesse momento. Eu estou irritado com o Marrocos, sendo que eu torci para Portugal, daí vocês já tiram, né? Por quê? Por que eu digo isso? Porque o Marrocos dominou a partida contra o Irã, criou várias chances de gol, perdeu vários gols na cara e no final o que aconteceu? O Irã foi que ganhou a partida com gol nos acréscimos. Depois vai jogar contra Portugal, mesma coisa. Toma um gol de bobeira ali, mas depois disso massacra, martela Portugal e não consegue. É uma equipe que joga bem, tem um sistema defensivo bem compacto, consegue marcar bem o adversário, com a bola nos pés, consegue também criar as oportunidades, mas não consegue fazer gol, né? Vai para a segunda partida aí sem fazer gols e sem gol, amigo, não tem como você ganhar. Então, se esse time fosse um pouquinho mais talentoso para fazer gol, tivesse um carinha que conseguisse empurrar a bola para dentro, imagina, se eles tivessem ganho do Irã, que era completamente possível, e empatado com Portugal hoje, outro resultado que seria completamente razoável, seria até o mais justo. Estariam com 4 pontos aí, disputando uma chance de ir para as oitavas de final. No entanto, o que a gente está vendo na verdade é que já estão eliminados da competição. Uma pena para o Marrocos. Da parte de Portugal, fica um alerta aí, né? Estão confiando muito que o Cristiano Ronaldo vai levar o time nas costas e realmente ele tem feito isso até agora. Portugal tem 4 gols na competição, os 4 gols são do Cristiano Ronaldo, com ele muitas vezes criando até jogadas, né? Sofrendo pênalti para depois bater, sofrendo a falta para depois bater. Então, se fiando completamente no melhor do mundo aí, mas, cara, até o melhor do mundo tem seus limites, né? O resto da equipe precisa jogar mais um pouquinho se quiser ir longe na competição. E se a tática do time for todo mundo se segurar lá atrás e tocar para o Cristiano Ronaldo resolver lá na frente, então que pelo menos lá atrás mostre um pouquinho mais de consistência. Porque, vamos voltar a repetir aí, foi completamente envolvido pelo ataque do Marrocos, que não é grande coisa, é um sinal de alerta. Vamos ver. Às vezes é daquele caso que só joga contra grandes equipes, porque são equipes que vão pressionar, que vão botar Portugal contra a parede, e aí o contra-ataque fica mais aberto? É essa a explicação? Tomara que seja, porque eu já falei várias vezes aqui, tô torcendo por Portugal na Copa, quero que eles avancem aí o máximo que der, e jogando esse futebolzinho que jogaram hoje, vai ser difícil. Meio-dia, a gente teve um jogo ainda pelo Grupo A, Uruguai e Arábia Saudita, um jogo aí que veio para oficializar a eliminação do Egito e a classificação da Rússia para a segunda fase, já era esperado. O que não era esperado era que o Uruguai fosse penar tanto para ganhar da Arábia Saudita, né? Esse é um caso que eu acho que nem foi tanto sofrimento, porque tanto Portugal quanto Espanha, eles realmente foram pegos tomaram um nó tático tanto de Marrocos quanto Irã e tiveram dificuldades, sofreram ali, você viu que os caras estavam se esforçando para conseguir manter o resultado no caso de Portugal e criar o resultado no caso da Espanha. No caso do Uruguai, eu identifico mais assim, a Arábia Saudita é realmente a pior equipe do campeonato, acredito, não consigo pensar de outra que seja pior aqui, são muito fracos tecnicamente, e o Uruguai, em vez de se aproveitar disso e decidir logo a questão, não. Parece que eles não se sentem bem nessa posição de favoritos, né? Acho que eles se baseiam muito na garra, de superação. Vamos lá, nosso paísinho aqui de 3 milhões de habitantes, vamos vencer os gigantes do futebol mundial, com a garra, com a determinação. Eu acho que eles se fiam muito nesse discurso e quando o adversário não se encaixa, eles não sabem muito o que fazer. Chegaram a ficar muitas vezes recuados lá atrás, esperando a Arábia Saudita atacar para tentar encaixar um contra-ataque. Contra a Arábia Saudita, sabe? Os caras, você vê os sauditas muito fracos tecnicamente. Se o Uruguai forçasse um pouquinho a barra, eu acho que conseguiria abrir um placar mais tranquilo. Mas não fizeram. O gol saiu naturalmente ainda no primeiro tempo, né? O Suárez, para mostrar aí os problemas táticos e técnicos do Arábia Saudita, justamente num cruzamento de escanteio,
o Suárez com o pé assim, conseguiu ajeitar, a bola caiu no pé dele, não tinha ninguém perto marcando. Então isso já mostra aí a fraqueza técnica, tática da Arábia Saudita, mas o Uruguai não quis, não se preocupou de fazer mais gols, abriu, porque por pior que seja o adversário, você está vencendo por 1-0, você está correndo o risco ali de, num ataque ou outro, acabar tomando um gol dos caras, né? O Uruguai preferiu correr esse risco, não quis forçar o ritmo, não quis apertar o passo para tentar fazer um placar mais seguro. Não sei se imaginando aí, se poupando para um confronto contra a Rússia, para quê, né? Se a gente mesmo já falou que faz pouca diferença ficar em primeiro ou ficar em segundo, já arrisco dizer que com esse ânimo aí, eles vão acabar perdendo e ficando em segundo grupo mesmo. Mas esse é um assunto mais pra frente. Vamos pro jogo então aí das 3 horas da tarde, Espanha e Irã. Espanha que, suou para conseguir vencer ali o bloqueio do Irã. A Luciana Maggio já tinha me alertado nos comentários do último vídeo também, quando eu apostei que a Espanha ia enfiar o sacode no Irã. Ela me alertou, o Irã, eles têm uma defesa muito boa, já ficaram 400 minutos sem levar gol, nos últimos 5 jogos levaram só um gol, e realmente a Luciana tinha razão, no jogo de hoje eles mostraram ali um poder defensivo muito forte, e eles se trancaram lá atrás sem pudor nenhum, né? Ferrolho iraniano total, os caras botaram uns 10 jogadores na área, mas tá certo, faz parte da competição mesmo. Se você não tem poder de fogo para bater de frente com o adversário, não tem nada de errado em você se recuar lá atrás e tentar segurar a onda. E foi o que o Irã fez. No primeiro tempo eles foram muito bem sucedidos com isso, se fecharam lá atrás, botaram os 10 homens na área. A Espanha tentando chegar naquele toque deles, tic-tac deles lá, fizeram um círculo quase em volta da área, pareceu um jogo de handball, muita gente fez essa analogia, né? Porque a Espanha ficava ali com 8 jogadores em volta da área, assim, tocando a bola, tentando achar um bloqueio, e os iranianos se fechando dentro da área e não tinha como entrar no toque, Tanto que no segundo tempo a Espanha mudou um pouco a estratégia, começou a tentar tocar mais rápido, em vez de ficar valorizando a posse de bola e tentando tocar, virar o jogo à procura de uma brecha que não estava vindo de jeito nenhum, preferiram acelerar a partida, toques mais rápidos, toques de primeira, para tentar pegar a defesa do Irã um pouquinho desmontada e acabaram conseguindo numa jogada ali em que mais uma vez contaram com a ajuda da sorte, né? O Diego Costa recebeu uma bola enfiada ali pelo Iniesta, se eu não me engano, e quando ele tentou fazer o drible, o zagueiro foi cortar, chutou, bateu no joelho do Diego Costa e aí acabou entrando no gol iraniano. 1-0 para a Espanha, aliviou bastante para os espanhóis. Apesar disso, eles tentaram fazer um segundo gol. Você vê que eles não diminuíram o ritmo, tentaram ainda fazer um segundo gol para tranquilizar, não conseguiram furar o bloqueio iraniano. O Irã também não é um time muito técnico, é verdade, mas tiveram boas chances ali, poderiam ter conseguido empatar. Teve até um lance triste, né? Eu fiquei chateado que eles conseguiram fazer o gol, mas o atacante iraniano estava completamente impedido. Só que, os caras nem perceberam, saíram, o time inteiro comemorando. Os caras deram uma lá de Henrique Dourado contra o Vasco, mas no caso do Henrique Dourado eu achei engraçado. Hoje eu achei um pouco triste, assim, porque, dava pra ver a emoção do time inteiro por ter conseguido empatar com a Espanha, tá fazendo um gol no Mundial, e aí, vai lá o árbitro eletrônico e fala, não, o cara tava 1 metro impedido. Deu triste, foi um pouco triste. Mas enfim, o importante foi que a Espanha conseguiu vencer, né? Bom para a Espanha, porque esse grupo está se anunciando bem mais complicado do que parecia. Já não tenho garantias nem de que Espanha, nem de que Portugal vão conseguir vencer na última rodada. E aí, de repente, o Irã que está com 3 pontinhos já consegue vencer Portugal. Às vezes, Marrocos também consegue finalmente, além de dominar a partida, vencer a Espanha. Será que um dos dois favoritaços aí para passar de fase consegue derrapar nesse nível? Vamos ver na última rodada. Eu, depois de muito tempo aí, de tomar muito na cabeça, já estou começando a achar que os favoritos não estão com essa bola toda no Mundial mesmo não. Mas enfim, vamos passar então para a rodada dessa quinta-feira. Mais uma rodada interessante, mais uma rodada que promete muito drama, principalmente no jogo de fundo aí, né, o jogo da Argentina. Mas antes vamos falar dos jogos do grupo C, o grupo da França, que vai ter aí a sua primeira partida às 9 horas da manhã entre Dinamarca
e Austrália. É um jogo entre duas seleções muito fortes fisicamente, que são mais conhecidas pelo seu jeito defensivo do que pela sua técnica ofensiva, né? Muito boas também nos jogos aéreos. Então é quase que um encontro de iguais. A Dinamarca, com a vitória sobre o Peru, está numa situação mais tranquila. A Austrália também está tranquila, né? Porque perder para a França é algo que todas as outras seleções do grupo acho que meio que contavam. A decisão da segunda vaga vai ser feita no confronto direto mesmo. Então a Austrália vencendo hoje está completamente na briga aí por essa classificação para a segunda fase. Então tem tudo para ser um jogo movimentado, um jogo disputado. Talvez tecnicamente não seja dos melhores, mas eu acho que vai ser brigado. E eu acredito que entre seleções tão iguais, talvez a Dinamarca esteja um pouquinho acima tecnicamente, mas também está com uma vantagem do empate. O empate vai ser bom para a Dinamarca, que vai a 4 pontos, não tão bom para a Austrália, que vai ficar com um só. Mas eu acho que vai acabar, nesse jogo entre iguais, vai acabar terminando em empate mesmo. Como ainda não teve 0 a 0 na competição, eu vou apostar aqui que Dinamarca e Austrália empatam em 1 a 1. Ao meio-dia, a gente tem o segundo jogo desse grupo aí, entre França e Peru. Peru que fez uma boa partida contra a Dinamarca, né? Dominou as ações ali daquele jogo. Teve muito mais oportunidades, teve pênalti perdido, mas no final perdeu para a Dinamarca e aí ficou uma situação muito complicada. Se o Peru quiser sonhar com uma classificação para a segunda fase, precisa vencer a França hoje, o que seria uma zebra, né? O que seria um resultado para lá de surpreendente. Mas pode acontecer. Se tem uma Copa aí que está permitindo que a zebra aconteça, é essa Copa de 2018. Eu vou ficar na torcida aí pelos peruanos, sempre estou torcendo pelos clubes sul-americanos, mas vai precisar de um pouco mais de foco, aproveitar mais as oportunidades lá na frente, né? Vale para o Peru o mesmo que a gente estava falando de Marrocos, né? Não adianta dominar as ações no meio campo, criar um monte de oportunidade lá na frente, se na hora de fazer o gol mesmo, você não aproveita as oportunidades. Mas acho que dá para ter esperança, até porque a França não fez uma grande partida contra a Austrália, muito pelo contrário, né? Suscitou várias dúvidas aí em quem assistiu, não mostrou segurança ali no esquema tático. Mas para fazer o palpite então aí entre França e Peru, que eu não dei ainda, apesar de torcer pelo Peru, vou torcer para o Peru surpreender, apesar de achar que ele tem potencial para isso, eu vou fazer aqui uma aposta mais conservadora e vou apostar que a França vai acabar vencendo sim essa partida. França vence por 2 a 1. Mas o jogo mais emocionante da rodada, o jogo que eu estou mais ansioso para assistir, é o jogo aí, ó, que eu estou até vestindo a camisa em homenagem aqui, a camisa do River Plate, em homenagem ao jogo da Argentina contra a Croácia, pelo Grupo C. A Argentina, que empatou contra a Islândia, todo mundo lembra, vai jogar contra a Croácia, que venceu a Nigéria na primeira rodada e que talvez seja aí a maior candidata para ficar com essa segunda posição. Talvez seja o adversário mais difícil que a Argentina vai ter nessa primeira fase. Então é um teste de fogo para a Argentina, que não pode vacilar. Já empatou a primeira, se empata a segunda hoje já fica complicado. Se perde, então, aí vai botar realmente a classificação em risco. Então a Argentina tem que ir com tudo para cima, vai entrar mais pressionada do que já entrou na primeira rodada, né? Não só o Messi, que é o principal jogador da equipe, o Sampaoli, que é o técnico, já fez mudança, já barrou o jogador, já mudou o esquema tático, que é a prova de que eles estão nervosos e estão pressionados, e isso costuma atrapalhar mais do que ajuda. Então eu espero um jogo bem intenso. Apesar de tudo, eu ainda acredito que a Argentina vai conseguir se sobressair aí, mas eu acho que vai ser sofrido, acho que vai ser aquele golzinho lá no finalzinho, que vai salvar a tarde da Argentina, e eu vou apostar aí que vai dar Argentina 2, Croácia 1. Minha aposta vai ser Argentina 2, Croácia 1. Beleza, galera? Isso era o que eu tinha para dizer por hoje, mas diga nos comentários as opiniões de vocês, as expectativas sobre os jogos, né? A caixa de comentários aí embaixo tá pra gente continuar essa discussão. Fica aí o exemplo que eu citei hoje do Juca e da Luciana, que trouxeram informações importantes aí e ajudaram na compreensão que ajudaram na compreensão aí dessa rodada de quarta-feira. Então fica mais uma vez o convite para vocês comentarem aí. Não se esqueça também de curtir o vídeo, assinar o canal e de voltar mais tarde, porque todo final de noite aí, assim, eu chego do trabalho, boto as crianças para dormir, como alguma coisa, já venho gravar e assim que está pronto eu lanço no ar a edição do Sobrecopa do dia. Beleza? Posso contar com vocês? Espero que sim. A gente vai se falando.